Estamos nessa entrevista maravilhosa com o nosso pastor Max, onde ele vai falar algo acerca do seu livro, segundo livro, primeiro livro, Retornando ao Banquete. Vamos lá, pastor Max. Opa, pessoal, bom dia a todos, bom dia aos que estão ao vivo pelo Instagram da Rádio Eclésia, bom dia aos que estão ao vivo pelo meu perfil no Instagram, Max Luciano Real, ali a pastora Cris, ao Wilson Santos Cardoso, um grande radialista também da área, não é isso? Sejam muito bem-vindos a todos vocês, seja bem-vindo o pessoal que está na rádio web, seja muito bem-vindo aos que estão no Instagram, aos que estão ouvindo pela rádio, essa rádio que está aí, essa caixinha de som que está aí na sua cozinha, que está na sala, você que está ouvindo aí no Mercado Municipal, eu quero mandar um abraço a cada um de vocês e que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por esse convite mais uma vez, viu, Edmilson? Eu fico muito grato de nós podermos estar aqui falando sobre esse tema, essa temática tão importante que é a família. Louvado seja Deus, sabemos que a família é um projeto de Deus. Se a família é um projeto de Deus e nós fazemos parte da direção do nosso Deus, somos guiados por Ele, Ele vai nos dar capacitação, assim como Ele tem dado ao Senhor, para estar escrevendo esses livros maravilhosos, ao qual o primeiro livro eu li, que é um livro bastante propício para os nossos dias, Retornando o Banquete. Se você ainda não tem esse livro, adquira o seu, faça o seu pedido, E você também pode estar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo 87273328. Vamos lá, pastor Max. Vamos falar logo sobre o livro, não é isso? Aqui eu sou convidado, o senhor fica à vontade aí para dizer o que é que eu tenho que dizer, tá bom? Olha aí, Raiz de Dois. Esse tema maravilhoso, traz um pouco dessa explicação aí acerca desse tema maravilhoso, Raiz de Dois. Quando eu cheguei, Edmilson, e falei para minha esposa, olha, eu estou escrevendo um livro e o tema que eu vou dar a ele vai ser Raiz de Dois. Ela disse, o que é isso? O que é que tem a ver isso com casais? E eu expliquei a ela, que na verdade a ideia de ser Raiz de Dois é porque a fórmula matemática raiz de 2 é uma fórmula que ela não tem uma resolução racional, ou seja, os números, eles nunca, a divisão da raiz do número 2, da raiz quadrada de 2, ele nunca chega a um número inteiro, um número integral. E assim se a gente puder fazer uma analogia, na verdade o livro é uma analogia a essa questão da fórmula matemática, que a raiz de 2, ela é indivisível para ser um número inteiro. Quando Deus fez o homem, e aqui a gente já começa a falar um pouco da importância e da ideia do nosso livro, Edmilson. Quando Deus fez o homem, Deus, antes de criar o homem, fez tudo. E tudo que ele fazia, ele dizia, olha, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando ele percebeu que o homem estava só, e ele criou a mulher, Deus não falou mais e viu Deus que era bom. Deus falou assim, e viu Deus que era muito bom. Então, a formação do casal, a formação do homem e da mulher é a plenitude da obra de Deus. O casamento é a plenitude da obra de Deus. Então, trazendo à luz a questão da analogia do Raiz de 2, eu quero trazer dentro desse livro a ideia de que quando você está só, você está imperfeito. Quando a pessoa está só, por isso que Jesus diz, por isso que a Bíblia diz, Deus diz assim, olha, viu Deus que o homem estava só. Então quando o homem está só, o homem não foi feito para estar só. O homem ele foi feito para ele ter uma companhia. A mulher foi feita para ter uma companhia. Nós somos seres sociáveis. Nós somos seres que o fato de estar só, o próprio fato de estar só traz adoecimento, E quando Deus disse, vou fazer uma mulher, vou fazer uma ajudadora, vou fazer uma auxiliadora para Adão, Deus estava dizendo, olha, o homem sozinho não é perfeito. O homem precisa de uma mulher. Da mesma forma que
sozinho é ruim, né? O divórcio também traz os seus males. O divórcio traz os seus males. E aí o que a gente vê muito hoje dentro da sociedade e dentro da própria ideologia pregada por várias tribos, por várias filosofias, que casamento não presta, que casamento é uma instituição falida. E tudo isso baseado em experiências negativas, né? Experiências negativas de outras pessoas e que, na verdade, fugiram do princípio. E o nosso livro, o meu livro que eu estou lançando agora, Raiz de Dois, a ideia dele, deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando aí pela Rádio Eclésia, pelo o meu perfil Max Luciano Real. A ideia do livro Raiz de Dois é justamente apresentar os princípios, porque tudo começa a dar errado a partir do momento que a gente desvia dos princípios, do manual de Deus para o casamento. E aí, a nossa proposta neste livro é apresentar os princípios de Deus. Aqui, então, nós falamos sobre fundamentos bíblicos, comunicação, amor e compaixão, perdão e reconciliação, fé, criação dos filhos, vida financeira e sexualidade e intimidade. Então, é um livro que está recheado de informações bíblicas e algumas experiências que a gente, no nosso trabalho psicanalítico, no nosso trabalho terapêutico, nós, através de aconselhamento pastoral, nós viemos ajudando a muita gente. Glória a Deus, maravilha de Deus. Vamos já começar aqui, vamos começar. Eu dei uma palhinha, perguntei algo muito interessante ao pastor, mas nós vamos começar aqui, pegar do início aqui. Vamos fazer algumas perguntas aqui. Acerca da fórmula. A fórmula bíblica para um casamento à prova do divórcio. Como eu falei, é uma analogia do Raiz de Dois, né? Então, a fórmula bíblica está em toda a Bíblia, voltada à questão da saúde, da saúde conjugal das pessoas. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a Igreja União em Cristo, que hoje, começou ontem, está fazendo 30 anos de serviço aqui na cidade de Simões Filho. Estarei ministrando hoje à noite lá. Eu quero agradecer ao pastor Jonas, que nos procurou, né, e nos convidou. Então, hoje à noite estaremos na Igreja União em Cristo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Quero mandar um abraço para os irmãos que estão acompanhando aqui também pelo meu perfil, @Max Luciano Real, lá no Instagram. A Jonas Concept, que tem um trabalho, eu vou falar melhor um pouquinho mais na frente sobre esse trabalho do presbítero Jonas Concept, que vai fazer um seminário de intercessão, libertação e batalha espiritual. Serão 2 dias, as pessoas lá vai ser em um local fechado, né? E vai ter muito ensinamento. E a gente precisa entender uma coisa, gente: a batalha espiritual começa em casa. A batalha espiritual começa a partir do momento que a gente entende que a nossa família é o nosso maior campo de batalha espiritual. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão participando aí pelo meu Instagram. E voltando à questão que o nosso querido irmão aqui, Edmilson, nos perguntou com relação à fórmula bíblica, a Raiz de Dois é uma analogia e a fórmula bíblica está partindo do princípio, né, meu amigo? O local do seminário de Jonas, alguém me lembrou aqui, ó, o nome é Fazenda Xodó de Minas, tá bom? Vai ser dia 1º e 2 de novembro. Quem tiver interesse, depois aí entre em contato comigo, ou entre em contato com Silbi, @Silbi, né? Silbi Oficial, e você vai entrar em contato direto e procura lá o presbítero Jonas Concept. Muito obrigado, minha amiga Cris. Então, como eu estava falando, a questão da fórmula bíblica, existe uma fórmula bíblica, meu irmão. E eu acho que aqui já começa, a partir daqui já começa a ter uma pregação falando sobre família, né? E a fórmula bíblica está lá no início da palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 2, versículo 23 e versículo 24. Gênesis capítulo 2,
versículo 23 e versículo 24, que é a base para o meu livro, né? Esse é o princípio, que diz assim, ó, olha só que coisa interessante. Versículo 23 e versículo 24. Versículo 24 e versículo 25. Por isso deixa o homem o pai e a sua mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Dentro desse texto aí, esses 2 versículos, estão os princípios para um casamento, né? Esses são os fundamentos para um casamento baseado, um casamento estruturado, um casamento que tenha paz. Quer ver uma coisa interessante que eu vou dizer a vocês agora, você agora, meu irmão, a quem está nos ouvindo aí também na rádio, a gente não casa, e quando a gente casa, na verdade, a gente diz assim, eu amo, eu vou fazer 15 anos agora de casado. Não casei com 15 anos, não. Eu tenho essa carinha novinha assim, tá? Mas eu já tenho uma certa idade também. Né, pastor? Eu vou fazer 15 anos agora, eu e a irmã Juliana. Eu quero mandar um beijo pro meu amor. Não pôde estar comigo. Lutei para ver se conseguia trazer ela hoje aqui pra gente bater esse papo aqui, nós 3. Mas ela estará ministrando hoje à tarde, palestrando para um grupo de jovens. E vamos fazer 15 anos. E eu vou falar uma coisa a você. Eu não estou casado com a mesma mulher. Chamei atenção agora, né? Não se assuste. Mas eu acho que você já entendeu já o que eu quis dizer. Eu não estou casado mais com a mesma mulher e ela também já não está casada com o mesmo homem. Porque eu não sou mais o mesmo homem que eu fui há 15 anos atrás. A gente às vezes senta para conversar, eu e a minha esposa, e ela fala, rapaz, você mudou demais. Eu digo, também você mudou. E a gente mudou para melhor. É óbvio que a gente não tem ainda a maturidade que talvez há 10 anos à frente nós vamos ter. Mas nós estamos buscando essa experiência. E nenhum casamento ele se sustenta apenas pelo amor. O casamento ele deve ser sustentado pela obediência a Deus, pelo sacrifício. Sabe o que significa a palavra sacrifício? Sacrifício é a junção de 2 palavras, sacro, ofício. Aleluia. Ou seja, eu tenho um ofício, eu tenho uma obrigação que eu devo cumprir. Então tem muita gente que acha que o casamento ele tem que ser relacionado apenas por um amor. E aí o amor acabou, então tem que separar. Não, eu tenho um temor a Deus. E por eu ter temor a Deus, eu vou fazer tudo conforme os princípios. Meu amigo, a gente fazer tudo conforme os princípios, não tem como não dar certo. Se a gente trabalhar, se a gente amar a nossa esposa, a palavra de Deus está recheada de orientações para os casais, né? Tem homem que pensa o seguinte, a mulher tem que me amar. Não, se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar nenhum texto dizendo que a mulher deve amar o seu marido, a não ser uma orientação que Paulo diz a Tito, mas aquilo tem um contexto totalmente diferente, porque ali é um contexto social, que Paulo diz assim, olha, as senhoras, as irmãs mais idôneas, têm que ensinar as suas esposas a amar o seu marido. Então, o amor é algo ensinável, porque o amor não é simplesmente uma emoção. O amor é uma busca, é uma ordem de Deus. Por isso que a Bíblia diz, amai, amai. Amar é uma ordenança. Então, você pode escolher amar. Então aí estamos aí falando já entrou no primeiro tópico, né? Acerca de um fundamento bíblico do casamento. Então, dentro desse tópico, né, dentro desse assunto, o livro fala sobre os 4 princípios do casamento. Nesses 2 versículos, a gente encontra 4 princípios. Primeiro, o homem, né, deixará seu pai e a sua mãe. Aí, segundo princípio, unir-se-á a sua mulher. Terceiro princípio, tornarão uma só carne. E último princípio, vão estar nus e não vão se envergonhar. Então, dentro desses 4 versículos, dentro desses 2 versículos, Deus deixa 4 princípios. 4 princípios. O primeiro princípio, gente, que é bom você que está ouvindo aí, tiver
com a sua caneta, com o seu papel anotando, o primeiro princípio é deixar pai e mãe. E eu acho interessante isso, meu irmão, porque tem muita gente que acredita que casamento começa com se unir. Mas casamento não começa com se unir, casamento começa com Deixar. Deixar a casa de pai. Deixar a casa de painho. Casa de mamãe. Tem um bocado de menina aí, eu gosto nas minhas palestras, quando eu dou. Inclusive, gente, quem tiver interesse, né, de nos chamar para palestra, para casais, nós estamos à disposição. Palestra para família, estamos à disposição. E você que quer fazer a sua pergunta, só tá mandando a mensagem aí para 87 27 33 28. Fala de novo, né? O pessoal falou rápido, rapaz. 87 27 33 28. Manda a sua pergunta para nós estarmos aqui trazendo essa pergunta maravilhosa, onde estamos falando acerca de relacionamento e também do livro Raiz de 2. Vamos lá, pastor Max. Estávamos falando sobre os 4 princípios. Os 4 princípios, o senhor estava falando. O casamento não começa com unir, casamento começa com deixar. E é por isso, gente, que a gente tem visto aí muito casamento as pessoas se frustrando. No Brasil tem uma estatística que a cada 3 casamentos, um se dissolve em menos de 10 anos. Menos de 10 anos, né, o casamento acaba. Por quê? A mulher, ela casa com o homem esperando que o homem seja o seu protetor. Porque essa é o princípio de Deus para o homem, né? Tem o nosso Ministério Refa, o nosso seminário que nós ensinamos sobre essa questão de hombridade, paternidade. Então a hombridade, o homem ele tem que ser protetor, ele tem que dar direção, certo? E ele tem que ser também a pessoa que dá limites. Aí o camarada é o menino de vó, como diz a música, né? Aí fora. É o menino de vó, não é? É o tempo todo a mamãe... Eu gosto muito de assistir um seriado chamado A Grande Família. E ali eu tiro alguns personagens para as minhas palestras também. Porque, sabe aquele Tuco? Não sei se você já assistiu a Grande Família. O Tuco é o menino da mamãe, né? Tudo que ele faz de errado, a mamãe vai lá, protege, o papai protege. Você está fazendo mal pro seu filho, minha irmã. Você está fazendo mal pro seu filho, meu irmão. Tem que aprender. Esse menino tem que se tornar homem. Esse menino tem que se virar. Eu tenho um amigo meu, pastor Eurípides, ele é de lá, de Goiânia, Curitiba também. Ele fica em Curitiba, fica em Goiânia. E ele fala uma coisa interessante. Nós estamos vivendo a geração de homens que são bebês de 90 quilos. É verdade, hein? Aí a moça casa, chega em casa, ela vai trabalhar, ele fica em casa dizendo que não conseguiu emprego, que ninguém entende ele, que ninguém entende os sentimentos dele. Homens com sentimentos de emasculado. Tem corpo de homem, mas mentalidade de criança, de menino. Né? E aí a mulher não suporta. Algumas vezes no consultório, em terapia, eu tenho alguns pacientes que chegam e falam: eu não suporto mais meu marido, eu até amo ele, sabe? Mas virou um relacionamento de mãe e filho. Quer tudo na boca, quer tudo perto dele. Agora me diga uma coisa, pastor. Isso se torna desde quando a mãe, o pai, mesmo o filho casado, ela se intromete, entra dentro daquilo ali, o filho, ele acha que ele tem que ser tratado daquela forma ainda? Isso acontece demais, meu irmão. Essa pergunta é muito pertinente. Acontece demais. Tem um camarada que ele casa, e aí, na mentalidade dele, ele tem que... entre a mãe e a esposa, ele tem que defender a mãe de qualquer jeito. E ele não percebe que de forma psicológica existe ali um incesto. Quando eu falo de incesto, eu não estou falando em termos de sensualidade, sexualidade, mas eu estou falando de disfuncionalidade. Por isso que a Bíblia diz que o homem, para casar, primeiro ele tem que se separar do pai e da sua mãe. E é bom lembrar, é bom dizer aqui, deixar bem claro, que separar não quer dizer abandonar. Agora você tem que saber o seu posicionamento, rapaz. Veja no mundo animal. Um leão, depois que ele vai ter a sua tribo, ele fica lá o tempo todo defendendo o pai dele, defendendo a mãe dele? Não, ele vai se tornar um tribo de uma líder, vai se tornar um tribo de um grupo de leões ali.
E aí fica nessa coisa, eu não sei o que eu faço, se eu defendo minha mãe ou se eu defendo a minha esposa. Esses dias eu postei algo no meu Instagram, uma frase, e vou repetir ela aqui, né? Nunca permita, anote isso aí se você estiver ouvindo, nunca permita que a família que você veio prejudique a família que veio de você. É verdade. Não permita que a família que você veio prejudique a família que veio de você. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então por isso que o princípio de Deus é o seguinte: você quer ter uma família, rapaz? Você quer ter uma família, moça? Ei, primeiro deixa pai e mãe. Não quer dizer que a pessoa vai ser independente. Que eu não vou pegar dinheiro do meu pai, não vou precisar do meu pai. Não, não é isso. Às vezes você vai precisar, mas seja homem, honre as calças. Isso pegou, pague. Isso aqui, pastor, é como o senhor falou no início, né? É algo que é o princípio, né? É algo que é de Deus. Então, a gente vê o capítulo 2, versículo 23, que está falando sobre isso. Por isso, vírgula, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Não foi eu que disse, não. E não foi o apóstolo Paulo, porque se fosse o apóstolo Paulo, alguém ia dizer, mas ele não estava com a mulher, que não sei o que, não sei o que. Foi o próprio Deus. Deus dando o princípio. Quer começar uma vida a dois, abandone não, deixa eu melhorar para ela. Abandone sua vida de criança. Você sabe que a palavra sexo, ela vem do termo latim que significa seccionar, ou quer dizer cortar. O que quer dizer cortar? E o que quer dizer isso? O sexo, ele corta quem é menino e quem é homem. Deveria. Só que hoje tem um monte de menino masculado, que acha que é macho, porque já deixou de ser virgem. Já deixou. Né? Mas continua sendo menino. É como o Paulo diz, né? Quando era menino, fazia coisas de menino. Isso é interessante, eu gosto de falar nas minhas palestras para homem. Esse texto aí é impressionante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Perceba que isso aqui é a tríplice da imaturidade. Porque todo homem que fala antes de pensar e antes de raciocinar, ele é um menino. É um menino. Homem, ele raciocina, é o contrário. Ele raciocina e aí ele vai pensar naquilo que ele raciocinou para depois ele dar o veredito. Olha aí, pegou o mistério. O homem ele tem que ter maturidade. Aí o que acontece hoje? As mulheres não têm mais segurança nos homens. Sabe? As mulheres não acreditam mais nos homens. Por quê? E aí tem muitas delas que tá acontecendo o quê? Estão indo pra frente. Estão indo assumir a ação, né, a função que Deus deu ao homem. Então, amigos, mulheres, né, irmãs, ouçam o que eu estou falando aqui. Se cada um fazer a sua função, o homem, limites, proteção, né? O homem é limite, proteção e provisão. A mulher é nutrição, afeto e organização. Então, se cada um fazer a sua função, as coisas vão andar. Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Então, esse é o primeiro princípio. Quer casar, menino? Quer casar, meu amado? Quer casar, minha irmã? Você primeiro precisa entender que você veio de uma esfera. E é interessante eu falar isso aqui. Eu vou deixar bem claro isso aqui também. Gente, o que acontece nos casamentos, né? As pessoas, todos nós, eu tenho 15 anos, eu vou fazer 15 anos de casado, gente. E a minha vida a dois também não foi fácil. Hoje eu estou ensinando porque eu tive minhas experiências ruins também, que me amadureceram, né? E nos deram respaldo para que a gente possa hoje ajudar outras pessoas. Mas o que ocorre hoje em dia? As pessoas casam e não procuram saber, ou se unem, e não procuram conhecer a questão das bagagens emocionais que a pessoa carrega. Não é? Então, tem uma pessoa, por exemplo, um casamento que existe muita dependência emocional. Por que isso? Às vezes, a pessoa veio de relacionamentos anteriores que foi traída, né? E aí fica aquela coisa de ciúme o tempo todo. Mas na hora do relacionamento, eu gosto de falar dessas coisas porque assim, gente, eu gosto de dizer uma coisa a vocês, escutem isso que eu vou dizer.
o amor e o ódio, eles têm, eles utilizam praticamente os mesmos hormônios, os mesmos elementos de emoção. Por isso que diz que o amor cega. Mas eu já ouvi falar também que o ódio cega? Demais. O ódio cega também. Demais. Não é não? Demais. O amor, ele cega. Quando eu tô amando alguém, eu não vejo defeito nenhum daquela pessoa. Não é não? Não é não? Quando eu amo aquela pessoa, aí tem a mamãe, o papai, os amigos, rapaz, fulana não presta, fulano não vale nada, fulano tá te engabelando, mas que nada, é lindo, é linda, é maravilhoso, você não vê nada, né? Da mesma forma o ódio. O ódio, quando a pessoa tá com ódio, rapaz, você tá com ódio, você não tá entendendo, fulano não é assim, esse monstro que você tá pintando, essa monstro que você tá pintando. Mas a pessoa, não, eu tô assim e tal. Por que isso, irmãos? Porque, ó, são hormônios, são os mesmos hormônios que trabalham ali, né? Enquanto no ódio, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina tá lá em cima, lá no amor também tem a noradrenalina, a adrenalina, aí tem a serotonina, a dopamina, e aí cega. Você foca tanto naquilo que você quer ver, que você não ouve conselho de outras pessoas, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, o primeiro princípio de Deus para um casamento feliz é deixar pai e mãe. Se você não está pronto para deixar, e quando eu falo o deixar emocional, né? Emocional. Aí o camarada, a moça está começando agora a jornada de vida, ele quer comparar a moça com a mãe. Minha mãe cozinha melhor, minha mãe arruma a casa melhor. Aí complica tudo, né? Complica, meu amigo, complica. Pastor, nós temos 8 temas aqui dentro desse livro, irmão. 8, e vamos aqui que a gente está praticamente na introdução. O tanto de conteúdo que nós já recebemos aqui é muito gratificante. Então eu quero mandar um abraço aí para a nossa irmã JH Santos, Deus abençoe. A nossa irmã aí, Cici, da Rádio Louco por Cristo, Deus abençoe grandemente. Todos vocês que estão aí pela web, pela FM e pelo Instagram também do Pastor Max. Pastor Max, tem uma pergunta aqui, viu? O senhor quer... Olha, antes... ler? Posso Pode sim. ficar à vontade. Antes de responder aqui a pergunta da querida Josângela, minha amiga querida, Deus abençoe, viu? Eu quero agradecer também, né, ao meu amigo, pastor reverendo Julival Ferreira, que fez o prefácio do nosso livro. Quando eu chamei, eu convidei para ser o prefacista, não sei se é assim que chama, mas eu pedi a ele ficou muito honrado, e eu mais ainda por ter ele como prefacista do meu livro. Quero agradecer também aos meus amigos que trouxeram o endosso do meu livro, o pastor Everton, de lá de Minas Gerais, da Igreja da Família. Ele fez o prefácio do meu livro também, lá da Igreja de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele também que é especialista em casal. O pastor Ideltrude Silva não podia faltar também, que é meu tio, viu? Pastor Ideltrudes, ali de Simocilium, casado há 37 anos com a minha tia Marlene, Deus abençoe eles. O ministro do Evangelho, Wilton Ramos de Alencar, que também é vereador aqui na cidade, também trouxe o prefácio. A pastora Lívia, da igreja ali, Batista da Família, e o pastor Ricardo Isaac, que é da Igreja Batista Betesda, ali em Terra Nova. Eu quero agradecer a cada um deles que acreditam também no nosso chamado, no nosso ministério, e muito obrigado mesmo. A pergunta da Josângela foi aqui: Pastor Max, o Senhor fala que o casamento começa com deixar. Qual conselho que o Senhor dá para os noivos, os jovens que estão orando para casar? Como se preparar para um casamento à luz da Bíblia? Muito boa pergunta, viu, Jó? E muito obrigado pela sua contribuição. Pessoal, o meu contato, eu acabei não dando o meu contato aqui, mas quem quiser anotar é 71-8184-3956. 71-8184-3956. Meu Instagram é @MaxLucianoReal. @MaxLucianoReal é o meu Instagram. Concernente à pergunta da querida Josângela, qual conselho eu daria?
O conselho que eu dou é justamente o conselho bíblico, né? Que primeiro você precisa buscar em Deus maturidade, né? As pessoas, o grande erro das pessoas, Josângela e querida Edmilson aqui, o grande erro das pessoas é buscar felicidade em outro, né? Você não tem que casar. Tem gente que está querendo casar para ser feliz. Aí tem outros que dizem assim, eu vou casar para fazer o outro feliz. Nenhum nem o outro está certo. Eu já vi até celebrantes de casamento dizendo, não, você não tem que casar para ser feliz. Não, é óbvio que eu vou casar para ser, eu vou casar para ser triste, não é? Mas a motivação não é essa no final, não é? Ah, eu tô muito infeliz em casa, eu tô muito feliz na casa dos meus pais, eu vou casar. Não, essa não é a motivação maior. A felicidade no casamento é resultante da obediência dos princípios divinos, não é? Do autoconhecimento. Tem gente que tem muito preconceito com relação à terapia, mas a terapia me ajudou muito, né? Eu faço terapia. Eu sou psicanalista clínico, né? Eu atendo pessoas e eu também faço. Alguém diz, mas você é psicanalista e faz terapia também? Eu digo, quem mais precisa sou eu, né? Eu preciso estar ali. Eu estou passando nessa vida também pela primeira vez, gente. Eu não acredito em reencarnação. Então, eu tenho as minhas demandas, né? Eu tenho as minhas demandas da minha vida e que eu preciso também tratar. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é você se conhecer, saber as suas habilidades, saber as suas fraquezas, saber os seus pontos fortes, saber os seus pontos fracos, saber da família que você veio, quais são as fragilidades da sua família, não é? Então tem que ter muito cuidado com isso. Teve um amigo, né, irmão em Cristo, eu creio que ele está até escutando. Foram 2 anos ele e a namorada dele orando a Deus, apresentando, e ali orando a Deus, noivaram, e graças a Deus chegaram ao ponto esse mês agora, se casaram, para a glória de Deus, mas sempre ele vinha, conversava, chamava, e eu sempre falava isso a ele, porque às vezes as pessoas, principalmente jovens, pensam que casamento, relacionamento, casou, é só alegria, aquela coisa. Mas qual é a questão do casamento? É o conhecer. E aqui fala, né? Aqui fala acerca da comunicação. É o casamento. As pessoas têm que ter aquela questão. Vamos até partir aqui para o ponto 2, né? A comunicação e respeito é algo que é muito importante dentro de um relacionamento. Quando eu estava na faculdade ainda, desculpa te interromper, meu amigo. Não, fique em paz. Quando eu ainda estava na faculdade, eu aprendi uma coisa com um professor, que ele falou assim, ó, toda conversa, primeiro, tem que partir do seu conhecimento, do conceito daquilo que você está falando. A etimologia da palavra, né? E a palavra comunicação, ela é um termo em latim. Ela tem um termo em latim que traz três palavras, né? É como se estivesse dizendo assim, eu estou levando um presente e espero receber um presente também. E a comunicação é isso. É uma forma de você fazer esse entendido e que a pessoa te entenda, e que você entenda o que a pessoa também está falando com você. Então a primeira coisa a ser feita é você se conhecer. Porque se você não se conhece, você também não vai conseguir se expressar. Se você não se expressa bem, as pessoas não vão entender, o seu cônjuge não vai entender você. E aí eu vejo o que eu vejo hoje, né? Como terapeuta de casal, como terapeuta, eu vejo pessoas que se amam e às vezes estão em conflito, porque não sabem expressar aquilo que sente. Um campo de batalha, né? É um campo de batalha. Na verdade, é interessante isso. Eu tenho uma filha de 6 anos e emocionalmente, diante dessas demandas, eu percebo algumas pessoas diante da crise conjugal com atitudes, não é? E isso não é, eu não falo de forma cômica, eu falo de forma trágica. Pessoas com as emoções travadas ainda na infância. Então, fala como criança, reage como criança, porque não teve inteligência emocional, né? E aí culpa o outro e não começa a perceber onde estavam suas falhas também, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a essas coisas. Agora, pastor, o senhor tocou em um ponto muito importante.
essa situação a qual o Senhor falou aí agora, isso pode, um casal que tem um filho, isso pode afetar aquela criança ela pode viver com aquilo que os pais estão trazendo sobre ela do passado? Irmãos, irmão Edmilson, isso eu vou responder a você baseado no que a palavra diz. O último versículo de Malaquias diz assim, ó, o penúltimo, 5 e o 6. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmão, tem muita gente que diz assim, a maldição hereditária não existe. Meu irmão, só se você estiver lendo a Bíblia de cabeça para baixo. É verdade. Porque isso aqui é explícito, que existe uma maldição hereditária. E eu vou ser mais impactante na minha fala, né? E quem lança a própria maldição é o próprio Deus. Está lá, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Né? Aqueles que não obedeceram ao meu mandamento, né, eu ferirei com maldição, da terceira até a quarta geração. O que é que a gente vê? Né? Filhos, pais que bebem, filhos automaticamente, né, começam a ver aquele comportamento. A psicologia, a psicanálise fala sobre isso, padrões de comportamentos, e age. Não quer dizer que ele está automaticamente condenado a ser um alcoólatra também, mas a tendência é ser. É preciso dividir, é preciso entender que existe uma lei, né, da herança espiritual, e isso vai ser bem explicado lá no Silbe, lá com o nosso irmão Jonas, sobre batalha espiritual, né, o presbítero pastor Jonas Concept. Então, existe a lei da herança, que é uma carga que não é genética, mas é uma carga espiritual, né, e que envolve a questão emocional também, mas existe, Ezequiel 18, a responsabilidade pessoal. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Agora, a tendência de fazer o errado é maior. Por quê? Porque o ambiente é propício. O ambiente é propício. Então, quando o texto diz assim, ó, Deus converterá, eu enviarei Elias, alguém com o mesmo espírito de Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e aos filhos aos pais. Essa é a real, esse é o meu entendimento. Grave isso aí que eu vou falar. Essa é a real problemática da humanidade. As gerações, elas não se interligam. E cada dia isso está piorando. Porque os pais não têm comunicação com os filhos. Tá difícil cada vez. Sabe? A gente não entende os nossos pais. Os nossos pais não nos compreendem. Está faltando essa comunicação. E aqui fala acerca disso, né? Que é o segundo ponto. Muito sobre isso, a comunicação e respeito. Então, irmãos, é algo que é muito importante. Agora nós vamos aqui, um tema... Só concluindo aqui... pode concluir. Então, quando chega aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 17, né? Versículo 16, diz assim, ó, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O que é isso aqui, irmãos? Em outras palavras, avivamento. Avivamento não nasce em igreja. Avivamento não vai nascer em prefeitura. Avivamento não vai nascer pelo governo, pelo Estado. Avivamento vai nascer na sua casa, quando você começar a entender os seus filhos e os seus filhos entender os seus pais. Por quê? Porque o texto do versículo 17 aqui do capítulo 1 de Lucas diz que, primeiro, é converter o coração dos pais aos filhos. Segundo, converter os desobedientes à prudência, ou seja, ter o conhecimento da verdade, reconhecer que está errado e voltar para o caminho certo. Só assim será habilitado para poder viver uma vida melhor, viver uma vida diferente. Em comunhão e união. Comunhão e união. Avivamento não é a igreja que traz, avivamento quem traz é a família, gente. Já é o princípio, aquilo ali, a instrução. Porque tem muita gente que ama estar na igreja, mas aí diz assim, eu não suporto
Se eu pudesse, eu ficava o tempo todo na igreja. Porque na igreja eu tenho paz, mas na minha casa tá tudo invertido. Não é? Na casa que a gente tem que ter paz. A minha filha sai com a gente, brinca e tal, vai na casa dos parentes, tá, de avó, não sei o quê, a gente vai pra pousada, mas chega um momento que ela diz, pai, eu tô com saudade de minha casa. Porque a nossa casa precisa ser um lugar de paz. Eu falei até sobre isso um pouco, acerca que o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Mas o nosso lar é um dos principais lugares mais importantes da gente estar também. O santuário de Deus está em nossa casa. Nossa casa. O templo é um lugar de comunhão com a comunidade. Mas o templo de Deus, para a nossa família, é a nossa casa. É a nossa casa. Tem pessoas que não gostam de estar em casa. Tem pessoas que, se pudesse, hoje estaria trabalhando, mas não queria estar naquele momento como hoje. É um momento de estar com a família, com o filho, né? Então a gente vê a importância da comunicação e o respeito. Vamos pular, aqui vai ter falar acerca também do amor e a compaixão, mas vamos falar um pouco de algo que é o 4 aqui, que fala acerca do perdão e reconciliação. Então, eu ouvi uma frase há um tempo atrás. Eu quero mandar um abraço a todos que estão aí, o Bencinha, a Edilene que entrou, sucesso, né, a todos que estão aí também pela Rádio Eclésia. Pessoal, quem quiser adquirir o nosso livro, pode entrar em contato comigo, tá bom? Tanto pelo meu Instagram, @maxlucianoreal, ou pelo número 719-8184-3956. Esse livro aqui já tem dono, né? Eu já entreguei aqui ao meu amigo, já recebeu o livro dele, né? Deus abençoe. Jesus. Perdão e reconciliação no casamento. O perdão é necessidade, pastor? Ou a necessidade é o perdão? Um casamento, ele não sobrevive sem o perdão. O perdão também, meu irmão, ele não é um sentimento, é uma decisão. Da mesma forma que o amor é uma decisão. E o perdão dentro do relacionamento. Tem muitos casamentos que estão salvos, estão progredindo por conta do perdão. Com certeza, meu irmão, com certeza. Gente, eu gosto de brincar com a palavra perdão, né? Porque o perdão, o que é um perdão? Né? De uma forma cômica, o perdão é uma perda grande. Né? E o que acontece? Tem gente que não quer perdoar porque não quer perder. Né? Não quer perder. Gente, eu já aconselhei gente, né? Casais, já aconselhei mulheres que dizem, eu nunca vou perdoar e nunca vou, não, e tal. E não entende que quem está levando a carga emocional não é a outra pessoa. Quem está levando aquela carga emocional é você. É você que não consegue mais viver. É você que não consegue mais confiar em ninguém. É você que não consegue encontrar mais uma solução para a sua vida. Tudo isso pela falta do perdão, não é? A falta do perdão, irmão Edmilson, ele pode também acarretar em doenças psicossomáticas. E o que é isso, Max? A falta de perdão, a pessoa pode ter úlcera, a pessoa pode ter fibromialgia, a pessoa pode ter pressão alta, pode gerar diabetes. Como é que gera diabetes? A falta de perdão, o ódio. A pessoa fica obsessiva, fica ansiosa, aí vai pra geladeira o tempo todo comer, açúcar. Porque açúcar, ele de uma certa forma, ele traz dopamina, sensação de prazer, né? Sensação de tranquilidade. Então a pessoa que tá ali com ódio, com cortisol alto, vai comer açúcar para trazer dopamina para ela. Só que tá trazendo dopamina pro cérebro, mas tá levando glicose pro fígado, levando glicose pro sangue. Aquela glicose vai se tornar em diabetes. Então, a falta de perdão vai trazer males para a sua vida emocional. E poucas pessoas querem buscar essa cura emocional, né? As pessoas querem a cura emocional, mas não querem fazer a sua parte no negócio, né? Tem gente que chega para mim e quer que eu resolva o problema sem que ela faça a sua parcela, né? O meu papel como terapeuta, o meu papel como um pastor é orientar, é dar direção. Tem gente que quer sair do buraco, mas continua cavando. E a primeira coisa para alguém que quer sair do buraco é parar de cavar. Respira, para.
Não tome decisões baseadas em fortes emoções. Respira, espera. Tá? E às vezes o que ocorre é isso. As pessoas não perdoam. Primeiro, se lembra aquilo que eu falei no início aqui da nossa entrevista? A pessoa, ela está com tanto ódio que ela não vê o outro lado. Ela não analisa o cenário. Ela não tem a empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Né? Ah, fulano não me emprestou dinheiro porque fulano é ruim, não presta. Mas não está vendo que talvez fulano não tinha o dinheiro, ou aquele dinheiro ele estava guardando para uma situação muito grave. Só olha o seu lado. Né? Então a gente tem que ver essa questão. O perdoar não é uma questão emocional, é uma questão de decisão. Uma decisão que vai trazer cura emocional para você. E a gente vê acerca de uma situação dessa, o próprio Pedro, ele se lançou diante de uma situação quando o próprio Jesus perdoa ele. Pedro, ele retorna à vida dele sincera, né? Retoma a caminhada dele, mas a gente vê quando Judas ele não entendeu que ele ainda tinha chance de perdão. Então aquilo ali trouxe o quê? Trouxe um final da vida dele que levou à morte. Então a gente vê nos dias de hoje muitas pessoas se matando, perdendo o sentido de viver, o sentido de viver uma felicidade, a família, de verdadeiramente de viver um cenário de ter uma família feliz, por conta de não querer perdoar o próximo, de não querer viver, liberar, tirar o eu de dentro de nós. Tô vendo aqui o pastor Vanderlei da Galileia, tá falando conosco aqui. Um abraço, meu irmão. Te amo, viu? Você é bênção de Deus. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa a você com relação à questão do perdão. Tem gente que acha que perdão está relacionado a quem eu vou liberar perdão. Não, perdão está relacionado a mim. Quem está carregando o peso da dor, da carga emocional sou eu. Então, isso que você está falando né, esse paralelo que você está traçando entre Pedro e Judas, qual foi a diferença de Pedro para Judas? Judas, ele não suportou a carga porque ele não quis entregar a carga. Tem gente que acha que o perdão está relacionado ao outro. Não, está relacionado a mim. Eu não vou carregar mais aquela dor, não é porque fulano não merece que eu carregue. Eu não vou carregar mais aquela dor porque eu não mereço sofrer por conta daquela ferida. Jesus já sofreu. Jesus já levou tudo. Interessante que se fosse parar para a gente analisar, a gente não teria chance de perdão diante de Deus. Miserável. Mas se Ele nos perdoou, a Bíblia diz que olha o grau de inteligência emocional diante de dores intensas, porque os cravos nas mãos estavam ali ferindo os tendões, né? Os tendões que são ligados diretamente aos nervos. Imagina a dor que Jesus estava sofrendo, não só a dor física, mas a dor emocional de ter os seus amigos, né, fugindo, abandonando. A dor emocional de ter o próprio pai em silêncio, ao ponto dele expressar que ele foi abandonado. Ao ponto de a dor emocional, né, sentimental, relacionado às pessoas passarem e ficarem fazendo chacota dele. Julgar, né? Ficar fazendo chacota. E ele olhou para eles, olhou para o céu e disse assim: Senhor, não imputes. O que é isso? Não calcule. Não coloque lá no livro da vida anotação. Esse pecado deles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa é o que eu tô ele. falando. Perdoa. É o que eu tô falando aqui, gente. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Quando a gente começa a observar, olha, fulano só tem essa ação porque ele não tem compreensão. Fulano só teve essa atitude porque ele não sabe o que faz, realmente. Ele não sabe o que faz. E aí o apóstolo Paulo é maravilhoso, porque ele fala algumas coisas assim: você que é mais forte deve suportar os mais fracos. Sabe o que é suportar? Tem gente que acha que suportar vixe, eu tenho que suportar fulano. Sabe o que é suportar? Você que é mais forte? Suportar é que nem coluna. Você tem que apoiar. Você tem que ajudar. Você tem que ajudar a pessoa a mudar a mentalidade.
essa mentalidade de ser agressiva, essa mentalidade. Quantas pessoas que já falaram comigo, já deve ter acontecido isso com você também, eu achava você, né, eu achava você muito orgulhoso, soberbo, e aí, depois que eu conheci você, uma pessoa tão maravilhosa, tão atenciosa, né, porque as pessoas julgam pelo que ela não conhece, e a gente tem que ter cuidado com essas ações nossas. Ou muitas das vezes até julga por conta que alguma pessoa infligiu aquilo ali, lançou sobre a vida daquela pessoa uma aparência falsa do que nós somos. E depois que as pessoas começam a conhecer, é outra realidade. Exatamente. Então, irmãos, é muito importante acerca disso do que estamos falando aqui, né? Falamos também agora acerca do perdão e a reconciliação. Então a gente vamos aqui para mais uma. Tem aqui a criação dos filhos, vida financeira. Qual dos dois o pastor quer interagir aqui? Fique à vontade. Vamos pedir ao pessoal, né, para perguntar o que é que eles. É bom eles perguntarem também. Com certeza. Pode mandar sua mensagem aí pelo 87 27 33 28. Louvado seja Deus, é o zap da rádio. Então mande a sua mensagem e venha interagir conosco, participar dessa programação maravilhosa, aonde Deus ele está presente neste ambiente e está sendo muito produtivo, né? Falamos acerca dos fundamentos bíblicos do casamento, acerca que muitos casais que estão fugindo dessa realidade, muitos casamentos estão vivendo de qualquer forma por conta da convivência que está fugindo da realidade da questão bíblica, né, dos princípios. Falamos acerca da comunicação e respeito, o amor e compaixão, perdão e reconciliação. Então estamos aqui com o mais novo livro do Pastor Max. Você aí que quer ter Raiz de Dois. Raiz de Dois. Ter esse livro, irmãos, só o que nós estamos falando aqui, enquanto o pastor está aí, né, falando para vocês, eu estou aqui só rabiscando, só pulando, já querendo ler e querendo trazer algo para nossas vidas, irmão. Porque o que a gente busca, é por isso que a Bíblia diz, o que recebeste de graça, dá de graça. Então, mas aqui você vai ter algo, irmão. Quanto é que custa, pastor? Esse livro está no valor de R$30. R$30, mais barato que uma pizza, né? Quanto é que vale? Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor Edmilson, e tem gente de todas as maneiras, né? Com vários pensamentos. E aí eu rebato às vezes a pergunta quando alguém fala, o preço tá assim, tá assado. Eu digo assim, quanto é que vale seu casamento? Quanto é que vale você ter conhecimento que vai salvar o seu casamento, né? E aí, geralmente, o que acontece com a gente? Muita gente às vezes só procura ajuda quando o casamento já está destroçado, né? E esse livro aí, gente, vai trazer traz temáticas básicas para que você tenha um casamento, né? Um casamento firmado, um casamento sólido. O interessante é que não é um casamento que serve só para quem é casado. Já é uma prevenção para quem está namorando. Isso. Já é uma prevenção para os noivos, não é? Coisa boa, coisa boa. Aqui agora o capítulo 6, nós vamos ver aqui, falar acerca de criação dos filhos. Como criar um filho de acordo com os ensinamentos bíblicos, pastor Max? Esse é o grande questão, irmão Edmilson, com relação ao casamento, né? Porque um casamento que começa a partir do não deixar, como nós falamos sobre os princípios bíblicos, a grande tendência é que existam pais imaturos e que queiram, às vezes, trazer para os filhos uma vida melhor, que não é ruim, né? Obviamente, todo pai ele vai querer que o filho tenha benefícios e tenham questões melhores do que ele teve na vida. A questão é como você leva essa questão para a sua vida. Então, tem pais que, na verdade, o que ocorre? Ele sai de um extremo e vai para outro. E aí acaba defendendo, por conta dos filhos, os casais se separam, né? Os casais começam a ter a sua intimidade em segundo plano.
E a gente precisa entender que antes do filho, quem veio foi o casal. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Luciano Silva, terapeuta. Tô com saudade de você, meu amigo. Nunca mais nós conversamos. Precisamos voltar a conversar. Luciano Silva, também conhecido como Luciano Rodrigues Silva, terapeuta. Tem ali o curso TPM e TPC, né? Terapeuta cristão. Deus abençoe, meu amigo. Então tem casais que estão divorciando por causa de filhos. Por causa de filhos. Né? Porque filho não é brincadeira não, viu? Não é não, né, pastor? Filho não é brincadeira não. Se deixar, Negócio estreita. Aprendeu a falar, meu irmão. Aí vai lá, pergunta ao pai: pai, posso fazer isso? Aí depois diz pra mãe. Aí o pai diz não. Aí diz: mãe, posso fazer isso? Se a mãe não tiver sabedoria, se o pai não tiver sabedoria, Negócio estreita. Cria um conflito, né? Então, você precisa entender ali, ele falou ali, MTC, é isso, Método Terapeuta Cristão. Procurem lá o nosso amigo Luciano Silva, tá bom? Então, se a gente não tiver sabedoria, né, se o casal ele não tiver o conhecimento das suas funções, né, porque assim, ó, aquilo que eu estou falando aqui, o homem, ele dá direção, ele dá proteção e ele dá limites. O homem, se ele não souber dar limite na sua família, se ele não der direção à sua família, ele vai ter uma criança que vai montar em cima dele. É hoje que a gente vê aí, eu tenho um amigo, eu não trabalho com crianças, né? Eu sou terapeuta de adulto e trabalho com adultos e casais. Mas tem um amigo meu que trabalha com crianças, que ele diz assim, estão dando um diagnóstico solto aí, né, do TOD, que é o transtorno opositivo, né, opositor. E o que é o transtorno opositor? É aquela criança que não aceita a ordem, que não... E assim, se a gente parar para analisar, ele diz assim, olha, na verdade é falta de uma chinela havaiana dentro de casa, não é? Porque às vezes os pais, né, não estou dizendo que são todos os casos, mas tem casos que o pai está permitindo que os meninos se tornem o reizinho da casa. Não está dando limite. Não está dando limite. Então, se não tiver bem definido a questão das funções do homem e da mulher, a criança vai tomar o fôlego. E dentro disso aí, pastor, é algo que no mundo espiritual o negócio atrapalha. Porque nem tudo não é querendo ser advogado do diabo. Misericórdia, né? Nem seja. Nem tudo vai ser o diabo. A partir desse momento, aí já vai ser a direção, a criação que os pais mesmo ordenou que os filhos viessem. Um exemplo, tem filho hoje que se o pai não der o celular ou tomar, já se torna um problema. Então dentro disso daí, o inimigo ele vai pegar aquela brecha ali e vai se tornar o quê? Olha, o diabo não entra em lugar nenhum se ele não tiver acesso, né? Por muito tempo a igreja ela espiritualizou e deu responsabilidades para o diabo que na verdade é uma responsabilidade que a gente deixou de assumir, né? Essa questão dos princípios, do homem ser homem, né? Da mulher saber a sua posição. Tem mulher que está tomando posição de homem também. Eu estava ouvindo esses dias e eu achei interessante, né? Tem mulher que vai gritar, o marido fala de uma forma, ela vai e grita também. Ou seja, ela está fazendo a mesma função dele. Então, na verdade, está sendo emocionalmente, são os dois homens brigando dentro de casa. E uma coisa que o homem espera da mulher não é amor, o verdadeiro homem, né? O menino não, o menino quer que a mulher ame ele. O homem não, o homem quer que a mulher o respeite. Porque a Bíblia está dizendo que a mulher deve respeitar o seu marido. Agora, se o marido também não se põe em respeito, então assim, a submissão da mulher, que a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Onde é que está essa submissão, pastor? Está a partir do momento que o homem também está fazendo a sua missão. E qual é a missão? Prover a família, dar direção à família, proteger a família. Uma mulher que ela é protegida, que ela tem uma direção e que o homem ele dá limites, essa mulher ela não tem como ela não se apaixonar pelo marido. Aí tem um camarada que é o tempo todo a mulher, e aí amor, faça o quê? Ô amor, você que sabe. Não, rapaz, você tem que ter... A mulher, por mais que ela diga assim, eu quero dar minha opinião, mas a mulher espera que o homem tenha atitude.
Ele não deixa de ser o cabeça, né? É. A Bíblia diz. Cabra tem que saber dizer não. Quando o cabra diz um não forte assim, não é com ignorância. É o não de eu sei o que eu tô fazendo. Pode deixar que eu assumo. Eu sou homem da casa. Tô no controle. Quando ele diz assim, deixe comigo, mulher. Eita glória. A mulher começa a suar e diz, eita glória. Pastor, e dentro disso aqui, a criação do filho, a gente vê que a própria Bíblia relata, né? O pai e a mãe ensinam o caminho que os filhos devem andar. Eu geralmente, culto de família e culto das crianças, quando eu abro, eu falo muito sobre isso. E a gente entende, muitas pessoas traz esse ensinar só o caminho de levar para a igreja. Mas verdadeiramente, esse ensinar o caminho que o filho deve andar, nós temos que iniciar dentro do nosso lar. Porque dentro do nosso lar é o nosso primeiro ministério. Então, se hoje as pessoas, a igreja que somos nós, falando nós, não é o templo, nós, né? Tivesse dentro desse padrão, as coisas hoje não estariam como estava, muito desequilibrada, né? Porque infelizmente a gente vê hoje famílias, né, população desequilibrada vivendo de uma forma como o senhor falou. Às vezes a mulher quer tomar a voz ativa do homem, o homem fala alto, ela quer falar mais alto ainda. E a gente vê dentro disso os ela filhos... sai da função dela. Sai da função. Se ela tivesse uma função, em vez dela gritar, ela chegar ao meu marido. Pense por esse lado. E tal. Então ele o homem já acalmava. O homem já parava para analisar. Por isso que lá em Provérbios 30, em Provérbios capítulo 14, se não me falha a memória, diz que a mulher sábia edifica a tua casa. E a tola com as suas próprias mãos destrói, né? O Provérbios 30 fala que a mulher, né, sábia lá, ela trabalha o dia inteiro e à noite ainda tem luz. Que luz é essa, irmão? Ela ainda tem força para ficar junto com o marido, né? Então, a gente precisa saber as nossas funções. A gente precisa saber os princípios. A gente precisa, se cada um obedecer o seu princípio, o casamento está estruturado. Aí o que ocorre, meu irmão, com relação essa questão dos filhos? O camarada não se conhece, né? O camarada entrou num casamento ainda infantilizado. Ele começa a se ver não como pai das crianças. Mas ele se sente o irmão mais velho. Mas não é aí, o menino coitada de vó, da irmã, não, né? É o menino de vó. É o menino de vó. Aí tem mulher que chega pra gente e diz assim, pastor, o menino que me dá mais trabalho lá em casa é o filho da minha sogra. Né? Pensa a situação como é um negócio desse. O marido é o que dá mais trabalho. Porque começa a discutir com as crianças, começa, né, com os filhos, começa a dizer que a mulher não dá atenção. Com a mesma coisa de criança. Por quê? Porque faltou limites. Né? Faltou limites. Por muitos anos foi se ensinado que o homem é o provedor. Sim, o homem ele tem que colocar comida em casa, mas não só isso. O homem ele tem que trazer proteção emocional para sua família. Esses dias eu achei lindo lá em casa. A minha filha estava sentindo uma dor, né? E aí eu me preocupando e pegando remédio, coisa e tal. Olha que coisa interessante. E aí daqui a pouco ela disse, papai, ora aqui. E aí pegou a minha mão e colocou na barriga. Quer dizer, lindo por quê? Porque ela captou algo que eu creio. Só que no momento do desespero eu acabei não fazendo o que eu ensino a ela. E minha filha disse, ora pai, para curar. Né? Verdade. Então nós precisamos ser exemplos dos nossos filhos. Aí esse texto que você mencionou aí, Provérbios, capítulo 22, se não me falha a memória. Ensina o teu filho no caminho. Não é o caminho, é no caminho. A ciência já deixou claro isso. Os seus filhos têm muito mais facilidade de aprender o que você faz do que você fala. Eu sou estudante de leitura corporal. A gente já fez aqui umas brincadeiras. Eu sou estudante de leitura corporal. E a leitura corporal ele diz o seguinte, que existe uma estatística da seguinte forma, em porcentagem, uma proporção, que é 55, 38, 7. O que é isso, pastor? 55%, a nossa comunicação ela está distribuída dessa forma, 55, 38, 7. 55 é como eu ajo corporalmente, que é a minha proxêmica, certo? O meu corpo. Quando eu estou falando, o meu corpo, ele fala 55%. 38% é a minha entonação de voz.
e 7% é as minhas palavras. Ou seja, as palavras, ela tem menos poder do que as minhas ações com o corpo e a entonação de voz. Se eu chegar e dizer assim pro meu filho, dizer assim, menino, tá na hora de parar, hein? Ou se eu disser assim, ô meu filho, para um pouquinho. Ele vai entender o quê? Que ele pode fazer o que ele quiser. Mas a posição, a postura, o olhar. Tem gente que não, né? Antigamente os pais. Eu fui criado assim, ó. Lá em casa as meninas é assim, ó. Eu tô na igreja cá, eu olho de lá. Só olhou. Porque o olhar, a comunicação não está relacionado só à fala. A comunicação está relacionado a tudo, ao conjunto. Não é? Eu quero mandar um abraço, pastor, para minha esposa, minha filha que estão escutando agora, né? Deve estar lá. Aí só faço olhar e minha mãe era assim. Ou então naquele beliscão. Fica quieto. É o botão que tem nas costas, né? Você aí que tá ouvindo na rádio, hein, mamãe? Aquele botão que só a senhora sabe, que fica ali entre a costela e o rim, não é? Então, é muito importante, é bênção de Deus, né? Uma temática, um tema muito maravilhado. Agora aqui também vai cair algo muito interessante, pastor, que é acerca da intimidade e a sexualidade. Fica à vontade. Você que queira aí participar, né, mandar sua mensagem, mande a sua mensagem, ainda dá tempo. 87273328, o zap da rádio, tem um zap também do Pastor Max, né? Pastor Max, ele também tem o curso, né, pastor? A terapia. Sim, eu sou psicanalista clínico, estou agora estudando também psicologia. Aqueles que se interessarem em estudar na nossa escola chamada FATEB, pode entrar em contato também comigo. Sou palestrante, né? Sou professor também da área terapêutica e temos agora esse segundo livro que nós estamos lançando, que é Raiz de Dois, os princípios bíblicos para um casamento à prova do divórcio. É o nosso segundo livro porque o primeiro foi Retornando ao Banquete. Deixa eu mostrar aqui também pro povo. Aí, mostra aqui. Esse é o meu primeiro livro e esse agora é o meu segundo livro, Raiz de Dois, voltado para casais. Então, se tiver interesse aí para que nós levemos a nossa palestra para seu evento, para a igreja, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Aqui a nossa irmã Josângela sempre tá aí conectada, ou em casa, ou então ela tá viajando, tá pela rádio, tá pela web. Ela virou uma parceira já. Com certeza. Ela falou aqui, eu vou adquirir o meu exemplar e mais um exemplar para abençoar o ministério de casais da minha igreja do Evangelho Quadrangular de Simoncílio 1. Então a gente vê, né, a importância, ela vai, né, pegar o dela, adquirir o dela e mais um para poder abençoar o ministério de casais da sua congregação. Então, vou enviar o número do pastor Max para a senhora. Ela tem meu contato? Tem? Pronto. Ela fala sempre comigo. Então é bênção de Deus. Um abraço, querida. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Josângela. Eu quero também agradecer a Deus aqui, a todos vocês que estão pela web, você que está em Barra do Jacuípe, ou Conceição de Jacuípe. Deus abençoe grandemente a sua vida, você de Simoncílio, você que está pelo Instagram, que Deus abençoe grandemente pela FM. Então só temos que agradecer a Deus, né? Então, 8º capítulo, intimidade e sexualidade. Eu começo a minha fala sobre a sexualidade baseado no segundo princípio, né? No segundo princípio que Deus deu, baseado no texto de Gênesis 2, capítulo 24 e 25. Ele diz assim, olha, o primeiro princípio é deixar, né? O casamento não começa com unir, o casamento começa com deixar, já expliquei aqui. E o segundo princípio, uniciar a sua mulher, né? A união, gente, não começa a partir apenas da sexualidade. A união, ela começa a partir da compreensão mútua que tem um do outro. E serão uma só carne. O serão uma só carne está falando de um processo. Está falando de um nível de intimidade que é adquirido com o tempo, né? Uniciar. Existe a lei de Newton, né? Todo mundo conhece aqui. Você estudou, você lembra. A lei de Newton, ele fala que
dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas a Bíblia fala que quando um homem e uma mulher se unem, eles se tornam uma só carne. E por isso que lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala que isso é um mistério. E ele diz, não falando de homem e mulher, mas de Cristo e a igreja. O casamento, irmão, é algo espiritual. O casamento é algo divino. O casamento é um protótipo dos princípios eternos de Deus. Não é? O casamento é um protótipo dos princípios eternos de Deus. Então, a sexualidade, ela está muito relacionada justamente a esta compreensão um do outro. Não é? E aí o que acontece? Muitos casais, por não ter conhecimento, muitos casais, por vir às vezes de uma vida promíscua, homem ou mulher, eles acabam perdendo essa intimidade, tendo interferência ruim, negativa. Tem no meu livro aí algumas estatísticas falando sobre a questão da pornografia. A pornografia está acabando com muitos casamentos. Por quê? Tem homens que não sentem nem mais prazer com a sua esposa. E a mulher, ela se sente um lixo. Ela se sente um nada. Por quê? Porque a pornografia, a ideia da pornografia é a sensação de prazer rápida. Então, cada vez que você tem desejos e que a satisfação, né, que a dopamina aumenta o nível de dopamina, de hormônio no corpo, a satisfação rápida faz com que a pessoa não queira ter mais interesse por algo que ela, no pensamento dela, vai ser mais demorado. E observe que existe um cenário maligno para a satisfação, não só na sexualidade, em tudo. A satisfação momentânea. Na hora que eu quero, eu tenho o que eu quero. Então as pessoas estão ficando preguiçosas para tudo. Pessoas não querem mais ler, não querem mais estudar, não querem mais caminhar. Nós estamos ficando preguiçosos. Cognitivamente, mentalmente, nós estamos ficando atrasados. Né? A nossa mentalidade está ficando fraca, porque nós não estamos exercitando o tempo. Olha como eram os nossos pais antes. Acordava bem cedo, ia para a roça, plantar. Hoje o Brasil é o país que tem o maior índice de ansiedade. Porque as pessoas querem as coisas para ontem. Mas olha como era antigamente. Todo mundo ia para a roça, plantava, esperava, sabia que eu tinha o meu papel, que era regar, plantar, proteger, cuidar, para que nenhuma praga, né, pegasse na planta. Mas hoje é fast food, é agonia, quer que resolva tudo, quer que aconteça tudo, e aí tá ficando ansioso. A gente hoje é o último dia, se não me falha a memória, de setembro, do mês de setembro, não é? Não sei se é amanhã ainda. Sábado. Amanhã, sábado. Hoje é o último sábado. Hoje é o último sábado, mas ainda estamos em setembro, né? Esse mês é o mês considerado o mês da prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo. Esses dias eu estava dando palestra sobre isso em uma empresa. Quero mandar um abraço aqui para a querida Laís, que nos convidou para estar palestrando lá sobre o Setembro Amarelo na empresa dela. E estava ensinando o pessoal. E o suicídio, ele não é... A pessoa não pensa em morte do nada, né? Porque é quando ela tem a visão, a perspectiva de que não há perspectiva. Ela não quer morrer porque ela quer morrer. Ela quer acabar com o problema. Acabar com o problema. Sabe? E como ela não vê a solução no problema, ela vai dizer assim, então se eu acabar com a minha vida, o problema acaba. Só que não é assim, gente. A solução para as nossas vidas. O problema é que a gente está vivendo a gente está vivendo nessa frequência de ansiedade, de imediatismo, que as coisas têm que acontecer daquela forma. Mas nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente espera. Mas a vida é o maior presente que Deus nos deu. Por mais que as coisas... Escute isso que eu estou falando. Eu estou palestrando, mas ao mesmo tempo nós deixamos o Espírito Santo nos guiar. Por mais que a vida esteja indo de mal a pior para você que está ouvindo nesse rádio,
nessa tarde. Eu não sei se como é que está a sua despensa da sua cozinha. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei como é que está o seu nível emocional com relação aos seus filhos. Mas em nome de Jesus, escute isso que eu vou te falar. Não tome essa decisão precipitada. Não faça isso com sua vida. Não faça isso com os seus filhos. Deus vai fazer dessa história sua uma história de milagre. Será um testemunho lindo lá na frente. Você vai poder contar que Deus ouviu a sua voz, ouviu o seu choro, ouviu o seu clamor. Tem um texto bíblico, meu amigo, de Agar. Agar estava chorando. A Bíblia diz que ela deixou o menino ir na frente. Deixou Ismael ir na frente. Ela sentou no lugar e chorou. Ela chorou porque ela não via mais solução. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Por mais que a gente não veja a solução, Deus está nos céus nos ouvindo. Aleluia, glória a Deus. Deus está ouvindo o seu clamor. E interessante que o texto diz que Deus não ouviu o choro dela. A Bíblia diz que Deus viu o choro do menino. E a Bíblia não fala que o menino estava chorando. Mas Deus ouviu o choro do menino. Talvez você está clamando, às vezes está até murmurando. Mas Deus está vendo a necessidade dos seus. Talvez ele não sabe nem como se interpretar, nem como falar o que ele está sentindo. Mas Deus sabe a necessidade dos seus. Não tome decisões precipitadas. Deus está no negócio. Deus está no meio da sua vida. Deus pode mudar a vida desse seu marido. Esse seu relacionamento pode sim, em nome de Jesus, se tornar um casamento bonito e você poder contar o seu testemunho, né? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Não tome decisões precipitadas. A sua vida é um presente de Deus para você e para a sua família. Amém? Glória a Deus, maravilha do nosso Deus. Eu não sei quando o pastor Max vai voltar aqui de novo. Daqui uns dias ele tá por aí, o Brasil afora aí viajando. Amém, né? meu irmão. Mas o importante, irmão, é o legado. É tudo aquilo que Deus, ele proporciona para esse momento. E às vezes, como nós estávamos falando aqui, muitas pessoas não valorizam. Então valorize isso aqui, porque é conteúdo para eu e você trazer uma formação à nossa família, ao nosso lar. É tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então vale a pena. Você que almeja a ter um exemplar desse, pode estar entrando em contato. Você que tem o Zap, ou o meu, ou do Pastor Max, tá bom? Peça aí no WhatsApp da rádio, no Instagram, que nós vamos direcionar até você chegar a ele e você está pegando o seu exemplar e vai ser maravilha de Deus. Eu já vou começar a ler hoje, né? Pegar aí do início. Eu sou assim, eu começo a ler, aí vou indo, daqui a pouco eu volto de novo pro início, daqui a pouco eu embalo, depois eu volto pro início de novo. O importante é você estar adquirindo tudo isso que está aqui, porque vai trazer segurança. É como a Bíblia diz que tudo que é repetitivo é segurança para nós mesmos diante da palavra de Deus. Então, irmãos, tá aí o nosso Pastor Max, primeiro livro, Retornando ao Banquete. Tem pessoas que precisam retornar ao banquete. Irmã Edmilson, eu quero pegar os dois, porque o outro é bom demais, é maravilha. Esse você já leu, né? Já li e tô relendo de novo. Olha só que maravilha. Olha aí, bênção de Deus. Deixa eu mostrar pro meu público aqui, né? Mostra aqui. Aí, esses dois aí. Esse é o meu segundo livro. E eu escrevi esse livro, meu irmão, diante da demanda de pessoas que a gente tem ajudado e orientado, né? E eu acredito na restauração dos casamentos, né? Eu acredito porque o meu casamento foi restaurado. Há 8 anos atrás, quase que o meu casamento se acabava, né? E por conta de eu não ter esses conhecimentos que hoje eu tenho, né? E hoje muitos casais me procuram. Engraçado, interessante, que há 18 anos atrás, Deus usou, eu era noivo ainda, mas minha esposa, magrinhos. E Deus usou alguém. O senhor ainda tá magrinho ainda. É? O senhor tá caminhando. Rapaz, tô melhor. Eu vejo. Há 18 anos atrás, meu amigo, Deus usou uma pessoa para dizer que ia nos usar para cuidar de famílias, cuidar de casais. E na época eu já tinha muito conhecimento bíblico, né, teórico. E foi preciso
eu passar, né, nós passarmos por um processo conjugal e Deus nos preparou para isso. Eu posso dizer que eu me sinto preparado para ajudar pessoas, porque Deus me preparou para isso. E hoje, palestrando, né, sendo convidado para palestrar em igrejas, em eventos, publicando livro, falando sobre o assunto, eu vejo se cumprir o que Deus falou há 18 anos atrás. Né? Há 18 anos atrás, eu noivo ainda da minha esposa, Deus falou no meio de uma cidade que a gente foi evangelizar, em um trabalho missionário, e Deus falou, e hoje nós estamos servindo ao Senhor, né? Amém. Com esse livro. Então, irmãos, é um livro pequeno, né? Rápido, fácil leitura. Eu me preocupei em trazer uma leitura bem prática, uma leitura, no final, tem alguns exercícios também, né, para você fazer juntamente com o seu cônjuge, que sou você, minha querida irmã, fazer com seu marido, ou você, meu querido irmão, fazer com sua esposa, né? E tem alguns apêndices aqui falando sobre a importância da maturidade no casamento. Quando um casal ele entra em um casamento sem maturidade, a tendência é realmente gerar esses tipos de conflitos. Mas o livro está realmente muito bom. Adquira o seu exemplar. Está recheado de sabor. Demais, demais, né? Fora que você vai ter o contato com o autor, né? Alguém olha pra cá e fala assim, rapaz, Max Lucado. Não, gente, é Max Luciano. Mas o mesmo Deus que inspira Max Lucado, inspira o Max Luciano também, não é não? É verdade, com certeza. E aqui algo, eu mesmo vou... Essa questão das respostas aqui, ele e ela, né? É bom que faz os dois juntinhos. O livro foi feito pensando nisso. Os dois lerem juntos. Porque não adianta, gente. Olha, tem gente que chega pra mim pedir aconselhamento ou na terapia e diz assim, ele não quer vir, né, pra terapia, ele não quer aconselhamento. Eu aprendi uma coisa. Quando um começa, já tem 50% dos problemas resolvidos. Não é? Porque você se conhecer, já vai saber como é que você vai tratar o outro. Não é? Então, assim, o livro ele foi escrito na ideia que os dois, tanto o homem quanto a mulher, lê. Aí no final aí tem um testezinho bem legal, né? Aqui já me pegou um bocado aqui. É meu? Tá vendo? Eu posso falar um aqui? Fica à vontade. Vai perguntar, esse daqui eu acerto. Onde vocês se conheceram? Esse aqui eu acerto. Ela tá dando risada. O segredo desse livro é o seguinte: o homem vai escrever separado e a mulher vai escrever separado também. Porque se escrever junto, o outro... Não, eu lembrei, era esse aí. Não, pra ver se acertam mesmo. Veja outra aí, vá. Agora esse aqui eu tô em falta. Eu nem vou falar, pra irmã não reclamar com você. Fala outro. Vou falar aqui. Ô, Jesus. Rapaz, irmão, esse livro tá coisa boa, amor. Coisa boa, produtiva. Olha aí, qual é o hábito mais engraçado do seu cônjuge? Olha aí, eu vou falar o dela. Fala. Não, fala. Eu quero saber se você vai acertar. Depois me fala, viu, irmã, se ele vai acertar. O problema é quando chegar lá eu tomar uma panelada. Eu vou deixar pra responder depois com ela. Faz juntos. Fazer junto. Né? E aí aproveita aquela pergunta que a gente não colocou aqui, que você tava falando, isso aqui eu tô devendo. Faz isso lento, vai respondendo naquele ambiente. Maravilha. Beleza? De Deus. Dentro disso daí traz uma alegria para os casal, né? Vai trazer o quê? Uma certa intimidade, um certo diálogo. Aí um vai dizer, não, foi assim, outro foi assim. Mas dentro da concordância tudo vai correr bem. Pastor Max, chegou aqui o nosso horário. O senhor disse era até às 12h30, já passamos já 19. Nossa, como passa rápido, né? Falar das coisas. Se brincar aqui dá 2 horas, 4 horas e a gente nem vê. Minha filha disse outro dia, meu pai, ela passou meia hora aqui dentro, a mais velha. Aí daqui a pouco ela disse, meu pai, rapaz, se brincar, sai daqui de manhã, nem percebe, né? Porque tá tudo claro aqui. Mas bênção de Deus, é um prazer, foi um prazer e é um prazer pra mim ter o Senhor aqui, né? Participando da programação. Eu creio que nós vamos marcar outras. Vamos marcar pra vir Juliana também, né? Minha esposa, eu quero que ela venha. Ali é uma sabedoria e tanta, viu, meu irmão? Eita, glória a Deus. Dizem que as mulheres têm mais sabedoria do que o homem. homem. Onde ela chega eu paro de falar na hora. Mas é maravilha de Deus. A gente, vamos marcar pro Senhor trazer outras pessoas. Quero agradecer aí, viu, gente?
os pastores que têm acreditado no nosso ministério, né? A Igreja Quadrangular, que nos convidou para a palestra de casais, a Igreja Batista da Família, a Pastora Lívia, a Igreja... São tantas igrejas, eu não vou mencionar todas aqui, porque senão a gente não termina mesmo. Não termina. Mas eu quero dar um abraço mandar um abraço a todos os pastores que entendem a importância. Gente, igreja sadia, ela é formada de família sadia, né? Família saudável. É isso? É verdade, maravilha de Deus, né? Bênção, que Deus continue abençoando. Eu quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes, vocês aí que se encontram ligadinho pela 107.9. Essa gravação vai estar passando, né? Muitas pessoas vão ligar pensando que está no ao vivo, como sempre, né? Mas nós vamos trazer outras. Tem também Pastor Max aí durante a semana, faz uma gravação no Instagram também, né, pastor? Sim, sim. Passa aí o horário direitinho aí para as pessoas estar acompanhando. Pronto, a gente vai organizar isso direitinho para a gente pelo menos mandar algumas dicas para casais, né? Durante a semana eu enviar aqui para o nosso amigo Edmilson. Mas eu quero agradecer por essa oportunidade que mais uma vez ele me deu. Na verdade, a porta da Eclésia sempre esteve aberta aqui, né, meu amigo? A questão é que realmente a nossa demanda aumentou, graças a Deus por isso, né? Estamos podendo, de uma certa forma, servir a comunidade, né? Aos casais, às pessoas. Então, nós atendemos terapeuticamente também, nós somos psicanalista clínico, atendo presencial e online. Se você tiver interesse de iniciar um processo terapêutico, pode entrar em contato comigo, tá bom? Glória a Deus. Desde já também eu quero mandar um abraço para nosso irmão Carlão, que ele vai estar escutando. Meu Deus, eu não posso esquecer de Carlão. Oh, meu Deus do céu. Um abraço para Ponto Parada 3. Meu Deus, e outro aviso que eu tenho que dar aqui, viu? Um abraço para a irmã Josefa e a irmã Gregória, de lá de Loteamento Santo Antônio 1, estão aniversariando hoje. E eu falei a elas, eu vou estar na rádio, vou falar o nome de vocês. Feliz aniversário, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe, irmã Amália, o seu casamento, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Estamos chegando no final da programação, sabadão especial, maravilha de Deus, bênção. Estivemos aqui falando acerca Raiz de 2. Então, mais novo livro. Tá bom? Você que quer adquirir este livro, entre em contato. Ou então você está precisando de passar por uma palestra, né? Está precisando de uma ajuda ao seu relacionamento, né? Nosso pastor Max está aqui. Pastor, deixa o contato do Senhor, tá bom? Acerca disso daí, que eu creio que pessoa, em breve eu vou chamar minha esposa pra gente passar também por essa terapia. Isso é bom. É bom demais. Então, nós necessitamos. É algo que todos nós necessitamos. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e nós vamos orar. Vamos aproveitar o pastor Max e ele vai estar fazendo as considerações finais, orando, e nós encerramos essa programação maravilhosa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos que estão nos acompanhando até agora na programação da Rádio Eclésia 107,9 FM. E eu devo dizer, gente, que muitos casais estão em crise, né? Estão em conflitos no seu relacionamento por bagagens que carregam que não deveriam carregar, né? E esse é o nosso papel, é o nosso dever, é o nosso chamado, orientar esses casais com relação a essas bagagens que carregam, bagagens que não eram para ser mais delas, bagagens que vêm de avós, bagagem que veio dos pais, né? Bagagem que veio de relacionamentos anteriores. E este livro, cadê o livro aqui? Este livro, ele é justamente essa orientação que nós damos para que o casal volte a restabelecer, não é? o seu casamento, né? Eu já ouvi história, pastor, de casais que casou, divorciou, mas se amavam. Aí voltaram a casar e aí divorciou de novo, porque não sabe como lidar com os problemas deles. Então, este livro é justamente isso. Nós trazemos aqui os princípios bíblicos de um casamento sadio. Então, você que quer adquirir, o DDD 71 8184 3956. DDD 719 8184 3956. Me procura.
ou pelo meu Instagram, @MaxLucianoReal. MAX, Max Luciano Real, tudo